Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, sancionada aí, em 1996, a Lei 9394. E está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica das DCNs. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da educação básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e também ações em âmbito federal, estadual, municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o plano, logicamente, para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja aí balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Sabemos que ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que aí consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, a competência ela é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes, valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa, e também voltada para a preservação da natureza. É um documento aí de 2013. Mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU. A gente sabe que é imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. Temos aí, então, competências gerais da educação básica. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar apresentando, e aprendendo e colaborando para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e também criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
Também é importante valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens, a verbal, que é oral, visual motora, como libras e escrita, linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens, tá? Artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Importante também compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né? Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações, né, que são próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Também é importante argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento, né, e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, né, como seus saberes, identidades culturais, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E, por último, aí, a última competência, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, né, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essas são as principais competências gerais da educação básica, segundo a BNCC. Os marcos legais que embasam a BNCC. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Um documento aí de 1988, né, da Constituição. Para entender as tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional Cidadã, no seu artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Está na Carta Constitucional de 88. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no seu inciso 4 de seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Está aí uma ênfase adicionada aí na LDB de 96.
Nesse artigo, a LDB deixa claro dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomada no artigo 26 da LDB. Olha o que ela determina aí. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Está aí, né, na LDB, no seu artigo 26. Né? Essa orientação ela induziu a concepção do conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, pela realidade social e individual da escola e do seu alunado, que foi o norte aí das diretrizes curriculares traçadas, né, pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, ao longo da década de 1990, bem como de sua revisão nos anos 2000. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação promulgou novas diretrizes curriculares nacionais, ampliando aí e organizando o conceito de contextualização como a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, né, conforme destaca aí o parecer do Conselho Nacional de Educação, né, o Conselho de Educação Básica, número 7 de 2010. Em 2014, a Lei número 13.005, né, promulgou o Plano Nacional de Educação, PNE, que reitera a necessidade de estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, né, com direitos e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e local. Né? Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o Plano Nacional de Educação afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas, né, e modalidades, né, a meta 7 do PNE, referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Já em 2017, com a alteração da LDB por força da lei, né, número 13.415, né, do ano 2017, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. O artigo 35A diz: a base nacional comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. E o artigo 36, no seu parágrafo 1º, diz: a organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Né? Está aí nessa alteração de 2017, a Lei 13.415. Né? Então, trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, né? Ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica, o que inclui tanto saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los. Os fundamentos pedagógicos da BNCC. Foco no desenvolvimento de competências. O conceito de competência adotado pela BNCC marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido aí no texto da LDB
especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio, aí nos seus artigos 32 e 35, né? Além disso, desde as décadas finais do século XX, ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que coordena aí o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA, né? E da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né? Que instituiu o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina, o LLECE, né? Na sigla aí em espanhol. Sabemos que ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, né, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania, né, do mundo e do trabalho, né, do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. O compromisso com a educação integral. A sociedade contemporânea, ela impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado, né? Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece que a educação básica ela deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e também nas suas diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva, né, e de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. O Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC. Base Nacional Comum Curricular, igualdade, diversidade e equidade. Em nosso país, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuar a diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais, né? A BNCC desempenha papel fundamental, pois ela explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional, sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência a uma escola de educação básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza. Sabemos que o nosso país, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, né? A permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes, definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias. Logicamente, diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas das secretarias de educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades gritantes. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem planejar com um foco bem claro na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes.
De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso, né, de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, né? Também aí as pessoas que não puderam estudar e completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e diferenciação curricular, conforme estabelecido na LDB. Lembrando também que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146 de 2015, ela reconhece a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, né? Logicamente requerendo compromisso com alunos com deficiência, né? Base Nacional Comum Curricular e currículos. A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores, né, como já mencionamos, orientam a LDB e as DCNs. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Sabemos que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora, né? Entre esses temas destacam-se direitos da criança e do adolescente, expresso aí na Lei nº 8.069 de 1990, né, que é o ECA, Educação para o Trânsito, a Lei nº 9.503 de 1997, Educação Ambiental, que é a Lei nº 9.795 de 1999, parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, número 14 de 2012, e a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2012. Educação alimentar e nutricional, regida pela Lei nº 11.947 de 2009, né? Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso através da Lei nº 10.741 de 2003, Educação em Direitos Humanos, pelo Decreto nº 7.037 de 2009, né? O parecer do Conselho Nacional de Educação, número 8 de 2012, né? E a gente sabe também a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2012, Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, são aí regidas pelas leis número 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Também temos um outro parecer do Conselho Nacional de Educação, né, número 3 de 2004, e Educação Financeira e Fiscal. Né, o trabalho, ciência, tecnologia, diversidade cultural, um parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11 de 2010. E a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7 de 2010, que diz que na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração. Com a homologação aí da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando assim do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular, que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica, né? Temos aí uma das tarefas direta da União, da responsabilidade da União, será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. Essa ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte, né, desses profissionais.
E diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC. Compete ainda à União, como a gente já disse aí anteriormente, promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Por se constituir uma política nacional, a implementação da BNCC requer ainda o monitoramento pelo MEC, em colaboração com os organismos nacionais da área, que é o Conselho Nacional de Educação, o CONSED, a Undime. Em um país nossa com a dimensão e a desigualdade que nós temos, a permanência e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo MEC, em parceria com o CONSED e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados aí, né? Sabemos que a atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir também o fomento a inovações e a disseminação de casos de sucesso, o apoio a experiências curriculares inovadoras, a criação de oportunidades e acesso a conhecimentos e experiências de outros países e ainda o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos e temas afins. Com isso, encerramos a parte introdutória da Base Nacional Comum Curricular, né? Essa é a nossa aula 1. Até mais, pessoal!